Alô? Pronto. Paz a todos. Bom estarmos juntos, mais um domingo, celebrando o nosso Deus, força da nossa vida, aquele que motiva a nossa alma e nos dá uma direção para a vida. Triste é aquele, meu irmão, que não tem uma convicção do sentido da sua vida, que apenas vive, apenas amanhece e sai correndo para trabalhar, para ganhar seu pão, e à noite está cansado, se deita, e no dia seguinte é apenas a reprodução do que foi no dia anterior, mas nada que o de fato conecte diretamente com Deus Altíssimo e que tenha a condição de ter um coração completamente dominado pela presença e pelo sentido da existência de um Deus que cuida, que abençoa, que direciona para a vida. Temos tratado aqui sobre o tema quando Jesus entra na casa. Domingo próximo passado nós vimos que Jesus ele esteve numa festa de Caná, da Galiléia, das bodas, e ali ele fez um milagre. Naquela casa que ele entra, porque via de regra, meus irmãos, quando Jesus entra numa casa, alguma coisa diferente acontece. Mas a gente vai ver, e já começamos a ver no domingo passado, que podemos ter três tipos de pessoas frente à presença de Jesus num lugar. Uma é uma presença de atividade, de prazer, de alegria, de regozijo, até de emoção, porque Jesus entrou na casa. Mas também temos aqueles que são indiferentes. Parece que Jesus na casa não altera em nada a rotina, a dinâmica da vida, as prioridades daquele lugar. Nada muda, apenas Jesus fica sendo uma figura decorativa, apenas um nome, mas que não interfere diretamente na sua vida, não muda suas práticas em coisa alguma. A pessoa continua vivendo como o mundo vive, fala em Jesus, ele existe, Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu, aquele Jesus. Até diz que vai voltar, mas no dia a dia da vida, na rotina, no levantar da manhã, se preparar para o trabalho, no almoço, na janta, nos relacionamentos, Jesus fica muito fora desse contexto. Jesus, então, é apenas um nome, mas de fato, ele não tem um apego, a pessoa não tem um tipo de relação de profundidade, de intimidade com esse Jesus, e então coisas não acontecem na vida. A vida segue aquele padrão comum, normal, sem que nada do céu invada, sem que nada do céu se traduza em mudanças, em alterações, em significados maiores para aquela vida ou para aquela casa. Mas agora Jesus está em Caná, na Galiléia, nas bodas, e falta ali o vinho, e ele provando a sua divindade, quem ele é, dando a entender a sua identidade, ele pega aquela água e transforma em vinho. Ok, identidade. Aqui temos a questão de identidade. E por conta disso, os discípulos agora passam a crer. Poxa, é verdade, esse homem aí que está nos ensinando, que é o nosso mestre, poxa, olha o poder que ele tem. Quem é que pode fazer uma coisa como essa? Então o coração deles, por conta daquele milagre e por tudo quanto eles ouviam, porque eles queriam ouvir Jesus. Você quer ouvir Jesus? Mas é no dia a dia que eu estou dizendo, não é agora não. Porque agora eu sei que você quer. A não ser que você seja uma pessoa muito tonta que veio para um lugar desse para não ouvir a palavra de Deus. Não tem sentido algum. Mas no dia a dia, esse nome te interessa? Essa pessoa te interessa? Você quer conhecer essa pessoa? Você quer se relacionar? Ou é ele lá e você aqui e tá bom assim? Esse é o problema dos indiferentes. Mas existe uma terceira pessoa, que esse talvez seja o pior, não sei se é pior do que o segundo, que são os que rejeitam Jesus. Rejeita Jesus. Não quer saber, trabalha contra,
faz gol contra, ele não suporta ouvir, ele reage, ele tem posturas até agressivas quando o nome de Jesus é mencionado, ele não tolera isso, ele rejeita. Se puder, pega uma pedra, se tivesse materializado ali, pegaria uma pedra e lançaria sobre ele, porque ele odeia Jesus. Eu acho até que esse caso é melhor do que o segundo, porque esse caso está incomodado com a pessoa de Jesus, e o segundo caso nem isso está. Então, na minha avaliação, esse segundo caso é o pior que pode acontecer. São os indiferentes. São aqueles que para eles Jesus não fede nem cheira, na linguagem bastante assim chula, né? Comum. Mas vamos ver hoje. Bom, depois Jesus entra na casa de Pedro e Simão Pedro, que é Pedro, e está lá a sogra doente, com infecção, com febre, e Jesus toma ela pela mão, e porque Jesus toma ela pela mão, ela sara instantaneamente, ela se levanta e passa a servir a Jesus e aqueles que estavam com ele. Servir, de ver o propósito de se encontrar com Jesus, o propósito de ser abençoado pelo Senhor da glória, é de fato se traduzir numa resposta positiva àquilo que recebeu. Poxa, estou de cama, estou ali mal, e de repente alguém vem e me toma pela mão, e eu sou instantaneamente curado, eu agora me alegro, poxa, muito obrigado, Senhor. O que eu posso fazer? Vamos fazer um café aqui, vamos fazer uma broinha, vamos fazer um cuscuz aí, né? Vamos fazer uma refeição, porque estou muito grato. Mas hoje vamos ver uma situação diferente. Está em Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia aí, por favor, Lucas capítulo 7. Bom, deixa eu registrar assim, né, expressar minha alegria de ter você conosco hoje aqui, você que nos visita, que aceitou nosso convite. Devo dizer também já antecipando, dia 26 de julho teremos o culto do amigo. O culto do amigo, dia 26 de julho. Então, vá selecionando aí uns 3, 4, 5, 10 amigos que você tenha e vá orando pela vida dele e convide para que ele esteja conosco aqui no dia 26. É um domingo à noite e uma palavra formatada sobre amizade, né? Mas também registrar o pastor Dalmir, foi apresentado aqui, está conosco aqui, bate a mão aí para o pastor Dalmir. O pastor Dalmir está vindo lá de Petrolina, passando uns dias aqui na casa de uma filha que mora aqui em João Pessoa. Ele está apoiando o ministério do pastor Henrique Célio, da igreja de Nova Vida, ligado ali, acho que é Bispo Tito, não é isso? Então, mais uma vez, meu obrigado pela presença conosco hoje aqui, meu irmão, viu? Que Deus te abençoe e leve o nosso abraço àquela igreja lá, ao pastor Henrique Célio, que é uma pessoa muito querida nossa, né? Mas então, meus irmãos, Lucas capítulo 7, aqui é uma situação interessante. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. 36. Achou? Então, coloque-se de pé, por gentileza. Eu vou ler todo o capítulo. Diácono Júnior, leia, por favor, aqui. Minha voz hoje é meio problemática. 36 ao 50. Isso, 36 a 50. Vamos ler aqui. 36. A partir do versículo 36 até o versículo de número 50, diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é
a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Muito obrigado. Sua Bíblia. Pode sentar. Então agora, meus irmãos, Jesus está na casa de um fariseu. Fariseu é uma categoria de pessoa religiosa separada para Deus. Versado nas Escrituras e também na lei oral. Eles eram mestres, pessoas que ensinavam a nação de Israel, passaram a ter uma relevância muito grande a partir dos 2º século antes de Jesus. Naquela ocasião em que o templo foi profanado por Antíoco Epifânio, e então eles surgiram de maneira muito forte para validar o testemunho de Israel, a lei de Israel, a moral de Israel. Eles se apresentaram de maneira muito forte nesse período e também na formação, foram muito importantes na formação das sinagogas, né? Então, era um grupo respeitadíssimo dentro da nação de Israel. Hoje a gente fala o termo fariseu de maneira pejorativa, porque nas Escrituras a gente vê que muitos desses fariseus, eles tinham apenas uma aparência de santidade, mas na verdade o interior deles era de rapina, era de podridão, era de pecado. Então o farisaísmo passou a ser um sinônimo de pessoa hipócrita, de pessoa falsa, enganosa, de pessoa que não é aquilo que aparenta ser. Um sepulcro caiado, por fora todo bonitinho, branquinho, pintado, mas por dentro é só osso e carne apodrecida, não é? Mas, de maneira geral, não era isso. Eram pessoas respeitadíssimas. Elas cuidavam muito ali, preocupado com a lei de Israel, e agora um desses fariseus convida Jesus para comer lá para jantar com ele. E coisas vão acontecer nessa casa. Não é isso? E a gente vai ver, meus irmãos, que nem sempre aquilo que parece que vai ser é. E também, meus irmãos, a gente vê que somos muitas vezes surpreendidos quando pessoas passam a ter posturas diferenciadas daquele do comum. O texto não diz qual foi o motivo pelo qual o fariseu convidou Jesus. Talvez, e é bem provável, que ele estivesse curioso, vendo e ouvindo o que aquele homem fazia, mas ainda com reticências, ainda com dúvidas, ainda com certa expectativa. Quem é esse homem? O que ele vai representar para a nação de Israel? E para a lei, ele está bem enquadrado na lei de Deus? Ele está falando tudo que ele fala, de fato, é dentro da palavra? Ou seja,
Pode ser que esse fariseu tivesse convidado Jesus até para tê-lo mais perto e para fazer uma avaliação melhor da pessoa dele e de quem de fato ele era em termos espirituais. Né? Talvez a gente possa até olhar isso com certo desdém, mas é importante que aconteça algo assim na nossa vida. Conhecer Jesus, meus irmãos, é uma das coisas mais extraordinárias que tem. Eu, inclusive, convido a você, caso tenha alguma dúvida de quem seja Jesus, que você faça como esse fariseu, convida Jesus. Vá lá, tem ele perto de você. Quem sabe coisas maravilhosas acontecem desse tipo de preocupação sua, ainda com o pé atrás, ainda meio duvidoso, ainda meio assim, sem saber de fato quem ele é, se é ou se não é, mas convide Jesus, chama ele lá no seu secreto, entra no teu quarto e diga ao Senhor Jesus, venha cá, eu diga a verdade, eu tenho dúvidas, meu coração não é transparente completamente, mas de fato o Senhor está aqui, se preocupa comigo, fala no meu coração, eu quero te conhecer, se de fato tu és o Deus que se fez carne, fala a verdade, porque Ele é a verdade, na verdade, não é? Mas esse encontro na casa do fariseu, a gente vai ver que revela a postura do fariseu frente a Jesus e a postura de uma mulher da cidade frente a Jesus, e também vai mostrar, a gente vai ver qual é a missão de Jesus aqui nessa terra. Então, 3 coisas a gente pode ver aqui: a postura do fariseu, a postura de uma mulher que invade aquela casa e faz algo extraordinário, e também qual é a missão de Jesus, o que ele tem poder para realizar quando entra na vida, quando entra numa casa. A gente vai ver essas 3 coisas, porque aquele homem aparentemente estava dando uma mostra de uma hospitalidade um tanto formal, apenas uma formalidade. Vamos trazer para perto para ver quem ele é. Mas agora, meus irmãos, quando ele diz o texto aqui, que ele entra naquela casa, já no verso 36 diz que ele toma lugar à mesa. Quando ele toma lugar à mesa, que se abre um momento todo especial para o fariseu e para aqueles que estavam naquela casa. Não é isso? Mas nesse momento acontece algo de extraordinário. Porque, veja só, as coisas extraordinárias acontecem quando nós fazemos coisas extraordinárias. Enquanto permanecemos na rotina da vida, na rotina da religião, sabe, só acontece a religião. Mas quando nós avançamos e nos aprofundamos numa relação com Jesus de maneira mais ativa, mais operante, é aí então que as coisas espirituais começam a se abrir diante de nós. Aqui, quem rouba a cena é uma mulher classificada como da cidade e pecadora. E Jesus, conforme nós lemos no texto, vai dizer mais lá dos seus muitos pecados. Ou seja, de fato, não era uma mulher que pecou uma vez e que o povo tinha ali um rosto meio enviesado com ela. Não, era uma mulher de fato com muitos pecados. Rejeitada pelos certinhos da cidade, pelos fariseus. Mas agora essa mulher entra, e verso 37, ela entra e sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, sabendo. Vamos ver muitas coisas com relação a essa mulher, meus irmãos. Primeira coisa, que ela soube que Jesus estava ali. Aqui começa a transformação da vida. Ela soube que Jesus estava ali. E ela agora, ela não fica indiferente a isso. Olha, estou voltando de novo a falar da palavra indiferente. Porque na minha avaliação, quero reforçar isso, a pior coisa que pode existir na vida de alguém é a indiferença. Porque o indiferente não reage a coisa alguma. O que rejeita, reage. E quando reage, pelo menos, ele está tendo uma postura.
Mas o diferente é um povo esquisito demais. Então, ela toma uma decisão. Ela sabe que Jesus está lá. Segundo, ela toma decisão. Ela resolve no coração fazer alguma coisa quanto a isso. Quanto a isso aqui, Jesus está ali. E eu preciso agora fazer alguma coisa com relação a isso. Ele está aqui perto de mim. Ele não está longe. Ele está aqui perto, na minha cidade. E eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso. E de repente brota no coração dela uma ideia. Ela descobre o que ela deveria fazer com Jesus. Meus irmãos, tem a ideia, era uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada, pária da sociedade. Mas ela, meus irmãos, sabe quem está ali. E ela faz alguma coisa. Ela diz que ela pega um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de um mármore, né? Então ela pega um recipiente lá, de um vaso de alabastro, que tem um unguento. E dentro desse vaso, tem um unguento. E ela pega esse vaso e corre para a casa do fariseu. E eu vejo aqui a resistência que ela teria para entrar naquela casa. Uma casa onde ela não seria bem-vinda. Onde normalmente nunca seria dada a ela a condição de estar ali. Nunca seria convidada. Nunca permitiriam a entrada dela aí. Então ela vence essa resistência, ela vence esse problema emocional da cabeça dela, essa rejeição que ela sofria por parte das pessoas, e ela agora toma uma decisão: eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu só sei que eu preciso ir lá onde está esse Jesus, e eu preciso fazer algo muito especial com ele. E ela faz isso. Ela pega esse vaso e corre para lá. Corre para lá. E diz o texto, verso 38. E estando por detrás, ela chega por trás de Jesus, Jesus sentado à mesa. Não é isso? A mesa deles não era como a nossa hoje em dia, né? Aquela coisa que você sentava meio no chão ali, meio numa almofada, uma coisa ali no chão. E ela chega por trás de Jesus e já chorando. Chorando. Chorando por quê, meus irmãos? Porque ela estava na presença de Jesus. Você tem chorado na presença de Jesus? Você tem se emocionado por estar na presença de Jesus? Ou a religião já tomou conta do seu coração e aquilo para você já é rotina? Sabe, o sangue não pulsa de maneira mais rápida, o teu coração não se levanta, sabe, não se move, e você não faz nada de especial para ele. Mas essa mulher, ela agora está completamente tocada, emocionada, impactada pela presença de Jesus. Ela descobriu, ela é pecadora, mas ela descobriu quem é Jesus. Ela entendeu quem era Jesus. Ela entendeu quem era Jesus. Ela sabia. Essa mulher também era de Israel. Era uma judia. Ela também conhecia a lei. Ela sabia. Ela viu em Jesus o que o fariseu não viu. Vou repetir, viu? Aquela mulher pecadora, para da sociedade, que ninguém queria em casa. Ela viu em Jesus o que o outro, o mestre de Israel, não estava vendo. E por conta disso, ela fez com Jesus o que o outro não fez. Ela se derrama em lágrimas, ela chora de maneira copiosa, abundante, e ela agora está ali, diz o texto, que ela está ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Era muito, meus irmãos, para lavar o pé de alguém com lágrima, olha, nem artista consegue isso, viu? Esse povo que chora à toa, né? De repente está ali, começa a chorar, escorrer lágrima. Mas aqui, meus irmãos,
Essa mulher completamente tomada por um sentimento de grandeza, de percepção de quem está diante dela, que ela chora, ela se debulha, sabe, abre a torneira mesmo e ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas e no momento seguinte ela pega os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus. Meus irmãos, ela está lavando os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos ela vai enxugando e vai beijando os pés de Jesus. Ele chegou com os pés empoeirados naquela casa. Ele chegou com os pés sujos naquela casa, da poeira da rua. Mas agora ela lavou os pés de Jesus, ela está beijando os pés de Jesus. E ela faz mais do que isso, meus irmãos. Ela pega aquele unguento e ela unge os pés de Jesus. Ela unge Jesus. E ao ver isto, aquele fariseu, ele fica desconfortável. Olha que interessante, meus irmãos. Aquele homem que convidou Jesus, ele fica desconfortável. E diz aqui o texto, 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, ele pensou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele pensou isso. Enquanto a mulher está ali abraçada aos pés de Jesus, está ungindo Jesus, está chorando, está lavando, está se envolvendo de maneira muito espiritual com Jesus Cristo, está lá o fariseu, o homem letrado, o homem capacitado, o homem com uma intelectualidade muito acima, com certeza, dela, com muito mais instrução do que ela, está agora emprestando o seu coração para duvidar. Para duvidar. Esse aí é o Messias nada. Que Messias coisa alguma. Que filho de Deus. Que enviado do Pai coisa nenhuma. Se ele fosse tudo isso, se ele fosse um profeta, se ele entendesse as coisas do céu, se de fato ele tivesse discernimento das coisas espirituais, ele saberia quem é essa mulher que está tocando os pés dele e não permitiria que isso acontecesse. Porque o conceito é esse, de rejeitar. Mas Jesus, discernindo o que se passava no coração daquele homem, ele se dirige agora a palavra para aquele fariseu. A mulher está nos pés dele, e ele agora deixa de olhar para a mulher e olha para o fariseu. Ele disse, verso 40, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele falou, diga, mestre. Ele chama Jesus de mestre. Diga, mestre. Como é que você se chama Jesus? Quem é Jesus para você? Aqui ele é o mestre, mas o mestre ele está com dúvidas. Quem é Jesus para você? É o Filho de Deus? Está com dúvidas? Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador. Está em dúvidas? Tem dúvida no coração com relação a isso? É aquele que perdoa pecados. Está em dúvidas? Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? O que vai pelo teu coração quando você ouve o nome Jesus? Por exemplo, agora, quando eu estou falando do nome de Jesus, daquele que foi enviado a este mundo para salvar, para perdoar pecados, para redimir a alma da morte.
para cancelar pecados, cancelar a culpa, cancelar a condenação e te dar vida eterna. Como você reage a esse nome, a essa verdade que está sendo anunciada a você? Como? Quem é Jesus para você? Como você se relaciona com esse Jesus? Ah, eu creio nisso, pastor. Eu creio que ele seja tudo isso. Sim, mas é muito mais do que crer. É como você se relaciona com ele. Quem de fato ele é na tua vida. Que tipo de influência ele exerce na sua vida, nos seus procedimentos, nas suas prioridades. Quem é esse Jesus? E então ele fala, pode dizer, mestre, diga lá o que tens aí para mim. Então ele conta uma história de um credor só. Diga assim, um credor. Pois é. Certo credor tinha 2 devedores, digam 2. Um lhe devia 500 denários. Um denário seria um dia de trabalho, né? Você trabalha um dia, ganha um denário. Então, tinha alguém que estava devendo 500 dias de trabalho para ele. Era um valor alto, considerável. O outro, 50, bem menos. E não tendo nenhum dos dois com que pagar a sua dívida, né, perdoou a ambos. Aquele credor, então, compassivo, longânimo, misericordioso, conhecendo a realidade da vida e das finanças daqueles 2 homens, sabe, entendendo que nenhum nem outro teria como pagar a ele aquela dívida, ele resolve perdoar os 2. Ou seja, cancelar a dívida. Fulano, você que me deve 500, não é isso? Eu estou perdoando sua dívida. A partir de agora não me deve mais nada. 0. E você que me deve 50 denários, eu também estou percebendo que você não tem como pagar e eu perdoo também sua dívida. A partir de agora, você não me deve mais nada. 0. E feito isso, ele fez uma pergunta. Simão, não tendo nenhum dos dois como pagar, mas tendo sido ambos perdoados, me diga aqui, quem você acha que vai amar mais ao credor? Que vai ser mais grato ao credor? E o fariseu deu uma resposta e disse, verso 43, suponho que aquele a quem mais perdoou. Eu suponho que aquele que devia 500 denários, que mais devia, tem ficado mais grato, porque a dívida dele era muito superior. E replicou, e Jesus disse, muito bem, você respondeu bem. É isso mesmo, deveria ser assim. Deveria ser assim. Então se volta para a mulher e disse, Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Era um procedimento esperado. Uma maneira de começar a honrar o visitante. Vem de caminhada, ninguém naquele dia tinha carro, né? Andava a pé mesmo, então os pés sujos. Então chegava na casa, uma maneira de honrar é lavar os pés e também dar água para lavar as mãos. Era uma maneira de honrar o visitante. Então Jesus falou, olha, eu entrei na tua casa, você é um mestre de Israel, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Começou uma puxada de orelha aqui, que quase que arranca o lóbulo todo, só na primeira, né? Só na primeira. Essa mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, eu entrei na tua casa e você não me deste ósculo,
Ósculo é beijo, é uma maneira de beijar a face, né? Existia naqueles dias, e um irmão encontrava com outro, um judeu com outro, e que tinha algum tipo de apreço, então era uma forma carinhosa de recepcionar. Então, é o ósculo, é um beijo na face. Então ele disse, olha, você também entrei na tua casa e você não me deu um beijo de boas-vindas. Ela, porém, essa mulher, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Agora já está na metade da orelha arrancada já, né? Ele falou, olha, eu entrei aqui na tua casa e aquilo que é a praxe, que é a convenção de quando a pessoa honrada entra na sua casa, você unge a cabeça, você não me ungiu. Você não me ungiu. Você não me honrou. Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Ela ungiu meus pés. Por isso eu te digo, volta para o credor agora, tá, que devia muito a ele e não tinha como pagar. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanto a você, ô Simão, você é um homem separado. Você é um homem, sabe, importante na cidade. Você não vive em pecado. Você, de fato, é um homem de testemunho. Você é um fariseu. Então, na sua avaliação, na avaliação de Simão, ele não tinha muitos pecados. Ele era um homem reto, correto, testemunho, exemplo, um mestre. Então ele tinha uma vida muito reta, muito exemplar. Então na avaliação dele, ele não tinha muita pendência com Deus. Ele não transgredia muita lei do Senhor. Ele era uma pessoa legal. E Jesus falou, olha, tipo assim, olha, essa mulher sabe quem ela sabe que é pecadora, ela sabe que tem muitos pecados, ela sabe da condição miserável dela, e ela agora está aqui comigo. E você sabe que tem uma vida toda retinha, toda bonitinha, que não reconhece, na verdade, a grandeza do seu pecado, né? Acha que tem muito pouco de dependência com Deus. Por isso que essa mulher me trata assim, e é por isso que você me trata assim. Olha o que eu vou falar agora. Todo mundo que, tendo consciência da sua vida desregrada, errada, pecaminosa, desqualificada, rejeitada, e que ela encontra em Deus, em Cristo, o perdão, essa pessoa, ela tem a sua vida impactada, porque ela recebeu muita coisa boa. Mas quem, por outro lado, se acha muito bonzinho, muito legal, que até merece o céu, quem aqui merece o céu? Quem acha que merece o céu? Se você morresse agora, morreu agora, você acha que você está salvo? Você acha que Deus vai te salvar? Tem um lugar preparadinho para você lá, para você entrar, e é uma suíte para você lá? Tem uma suíte para você lá no céu? Você acha que tem? Você acha que você está apto a chegar diante do Senhor e a conviver diante dele? Pois se eu perguntar aqui, quem é que merece o céu? Tem muita gente que acha que merece, mas que por saber que não é assim, vai dizer, não mereço não. Mas lá no fundo ele se acha uma pessoa muito legal, muito boa. Muito boa. E porque ele se acha uma pessoa muito boa e muito exemplar, ele vive com tiroteio apontando o dedo para todo mundo.
Ele vê erro em todo mundo. Mas nele mesmo, né? Tinha um pastor que dizia, quando você está apontando um dedo para alguém, tem 4 apontando para você. Você está apontando o dedo para mostrar o erro de alguém, tem 4 dedos apontando os seus. Então, quem é você? Você, nesse caso aqui, você seria um fariseu ou seria aquela mulher pecadora? De que maneira você se relaciona com Jesus? Ele está na sua vida, ele está na sua casa, mas como é que você está lidando com esse Jesus? Como você está tratando esse Jesus? Disso, meus irmãos, depende de tudo. Você tem estado aos pés de Jesus? Você tem beijado os pés de Jesus? Você tem ungido os pés de Jesus? Ou você só tem estado na religião, na crença de que Deus existe? Na crença de que Deus existe, mas não está minimamente interessado na palavra de Deus, minimamente interessado nisso aqui, não gasta tempo meditando na palavra desse Deus que salva, que te redime da cova. Tempo atrás eu perguntei, de repente chega para você uma notícia verdadeira e sem trambicagem, tá bom? Algo verdade, que você recebeu uma herança aí, vamos botar aí de 50 milhões. Tá bom 50? Bota 70 milhões. Você recebeu uma herança de 70 milhões de euros. Tá bom assim? Como você receberia essa mensagem? Como você reagiria a ela? Você que está aí, de repente, lutando para pagar suas dívidas, para pagar o aluguel, para trazer o pão para a mesa, para fazer uma viagenzinha nas férias, não é isso? Para cuidar da saúde, e agora você diz, olha, a partir de hoje já está lá na tua conta 70 milhões de euros. Como você reagiria a isso? Me diga aí, alguém me diga, por favor. Tá bom, ok. Assim que você falaria? Seria assim? Não. Eu vou pensar no assunto. Como você reagiria a isso? Com segurança, meus irmãos, com muita alegria, não é verdade? É muita alegria, porque iria resolver problemas enormes da sua vida. De repente, você poderia até mudar de casinha, não é isso? Então, uma casinha um pouco mais, uma casinha agora de uns 500 metros quadrados, coisa assim, né? Uma casinha assim, cheia de pessoas lá dentro para servir a você, com piscina, com sauna, com heliporto. Está lá o piloto para você servir. Vou pegar o trânsito de Mangabeira, esse trânsito de meio-dia em Mangabeira, estou fora disso, aquela coisa toda. Não, quero saber disso agora, a minha vida mudou. Muito bem, você ganhou 70 milhões de euros, mas se morrer sem Cristo, vai para o inferno. E você não ganhou 70 milhões de Cristo, mas você beija os pés dele, você ama ele, você recebe ele na sua vida, você o acolhe como Senhor e como seu Salvador pessoal. E agora você morre e você é levado à presença maravilhosa do Todo-Poderoso. Quem recebeu mais? Aquele que recebeu 70 milhões de euros aqui nessa vida, ou aquele que recebe a vida eterna? Mas por que nos alegramos mais com 70 milhões?
Por que fazemos mais festas, mais planos com 70 milhões? Porque nos damos tão pouco a Jesus Cristo, que além de perdoar pecados, é a sequência, o que me separa de Deus são pecados. A alma que pecar morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar morrerá. A alma que pecar morre. Por quê? Porque agora tem culpa diante de Deus, agora é um criminoso, é alguém que desobedeceu a lei de Deus, se torna então um culpado. E por ser culpado, agora o reto juiz necessariamente precisa condenar. Ok? Então, eu peco, me torno culpado e por conta disso sou condenado. Agora Jesus vem, perdoa os seus pecados, retira a sua culpa, você não tem mais culpa, e anula a sua condenação e te absolve. É isso, meus irmãos. É isso que essa mulher dá a entender, que ela compreendeu quem era aquele homem chamado Jesus. E quando nós entendemos quem é Jesus, meus irmãos, nós reagimos de maneira diferente. E algo extraordinário está acontecendo nessa casa onde ele entrou. Em princípio, o milagre seria para o fariseu, mas o milagre agora, o perdão dos pecados, foi por quem muito amou. Sempre algo extraordinário acontece quando alguém ousa ter uma postura diferenciada, ousada, amorosa e consagrada a Deus. Coisas acontecem, ele intervém, ele se manifesta, ele não ficou indiferente àquela mulher não pediu coisa alguma para ele, aquela mulher não entrou para reclamar. Jesus, repreende esse povo que está aí, eles não me querem, eles me rejeitam, eles me tratam mal, eles não me ouvem. Aquela mulher não chegou diante de Jesus para reclamar de nada, e nem para pedir nada. Senhor Jesus, eu não consigo nem emprego, sendo pecador, eu sou pária. Aquela mulher não chegou para pedir coisa alguma, ela chegou ali para amar a Jesus, e porque ela amou a Jesus, e porque ela demonstrou com atos a fé dela, porque a fé, meus irmãos, ela é muito mais do que uma convicção. A fé, ela é uma lealdade demonstrada, uma fidelidade demonstrada. A fé precisa necessariamente ser algo tangível, visível, algo que se mensura, algo que se vê com atos. Esse papo de que crê em Deus, mas vive completamente apartado dele, fora dos propósitos dele, não quer saber das prioridades da sua vida, não quer saber o que ele espera de você, essa fé sua é nula, não serve para nada, essa fé vai te acompanhar no inferno. Pode acreditar, não estou nervoso não. Mas você vai chegar lá no inferno, vai falar, vai reclamar, porque olha, tem gente que gosta de reclamar, né? Tudo é injusto para ele, tudo é injusto. Lá no inferno vai reclamar, poxa, por que eu estou aqui? Esse Deus é injusto, tá vendo só? Ele me mandou aqui para o inferno, eu creio nele, por que eu estou aqui? Aí o diabo, o Satanás, o cinzento, bata lá, meu filho, cheguei primeiro, também creio nele, e estou aqui também. Não adianta acreditar só em Deus, meus irmãos, você tem que ter postura diante dele. Quando o general romano, vou repetir essa história, quando o general romano conquistava uma cidadezinha, um povoado, ele chamava ali o líder daquela comunidade, aquele povo, os representantes daquela comunidade, falava assim, agora vocês são sob o nosso domínio.
duas alternativas. Ou vocês se alinham conosco, passam a nos servir, ou vocês fazem um pacto conosco de investir em nossas guerras, em ceder os seus filhos para nossas batalhas e em declarar fidelidade a Roma. E então, fazendo assim, vocês vão viver e vamos proteger vocês. E vamos firmar um pacto de pistes. Guarda esse nome, um pacto de pistes. Diga pistes. Mas se não fizerem isso, a gente vai amassar vocês, porque não queremos ter aqui inimigos, gente que vai trabalhar contra nós, quando dermos as costas. Então, os que tinham um bom juízo firmavam um pacto de pistes. Pistes é a palavra grega para fé. Então, fé foi esse conceito de fé, de pistes, que as pessoas que escreveram a Bíblia passaram a usar a palavra fé, pistes, muito mais do que como uma certeza, uma convicção, um crer, mas um pacto de lealdade que se firma com Jesus e cuja lealdade é demonstrável através de atos. No caso lá deles, o investimento nas guerras, o ceder os filhos para suas batalhas, para suas guerras, e para falar bem de Roma, você pode dizer. Hoje é a mesma coisa. Então a palavra pistes, fé, ela traz para dentro do contexto espiritual, para aqueles que firmam um pacto de fé com Jesus. Não bastava acreditar que Roma conquistou, tem que ser leal a ela agora. Tem que ser leal a Jesus. É essa lealdade que define se você de fato vai entrar em pacto com ele ou não. Se você é dele de fato ou não. Então, meus irmãos, em cada casa, coisa acontece. Aqui a religiosidade está de um lado, junto com preconceito, junto com elucubrações, e do outro lado, uma simplicidade de alguém que reconhece naquele homem o Deus feito carne, o Messias, o Salvador de Israel, aquele que tem poder, e ele vai lá, se debruça aos pés dele. Quem é você? Louvor, por favor.